Grupo Espírita de Amor e Caridade, ajudando a caminhada. Amados irmãos, muito boa noite, mas boa noite mesmo. Que a proteção de Jesus esteja conosco e que o amor do Imaculado Coração de Maria nos sustente neste momento de reflexão que faremos juntos, momento extraordinário de grande importância e que vai firmar no nosso coração a fé em Deus, o amor à vida e o enternecimento a todas as causas que dignificam o ser humano e que fortalecem o espírito imortal. A nossa reflexão de hoje foi tirada de um salmo do Antigo Testamento. O que é o salmo? O salmo, meus irmãos, é uma poesia que enaltece o Criador, uma poesia que valoriza a vida e que mostra, acima de tudo, a força de Deus na vida das criaturas, a presença constante da proteção espiritual nos envolvendo. No Antigo Testamento, nós vamos encontrar um conjunto de 150 salmos. E esses salmos, meus irmãos, eles estão divididos de acordo com as circunstâncias da vida de cada criatura. Então existem salmos que as pessoas podem ler quando estão tristes, quando estão deprimidas. Existem salmos que as pessoas podem ler quando estão contentes, quando estão agradecidas por algum sucesso, por alguma ocorrência de sua vida que lhes deu prazer. Há salmos que também podem ser pronunciados em momentos de medo, de angústia, de tensão, enfim, para todas as situações da vida. A autoria dos salmos é atribuída ao rei Davi, esse rei extraordinário, ungido de Deus no Antigo Testamento e que era portador de uma mediunidade fabulosa, sendo sempre assessorado pelo plano espiritual. Os salmos são lidos e são muitas vezes praticados em forma de oração pelos nossos irmãos israelitas até os dias de hoje. E no tempo de Moisés, os salmos muitas vezes eram cantados através do saltério. O saltério é um instrumento de cordas muito antigo que hoje praticamente não existe mais, embora ele possa ser encontrado em algumas regiões distantes, principalmente da Ásia. O saltério é um instrumento musical muito parecido com a harpa e que os nossos irmãos israelitas utilizavam com bastante frequência nas suas reuniões familiares, onde eles faziam as suas preces domésticas e louvavam a Deus por intermédio dos salmos. O salmo de hoje, meus irmãos, é o salmo número 1. A numeração dos salmos muitas vezes difere de acordo com as edições da Bíblia. Existe a numeração grega e também a numeração do hebraico. Então, conforme a Bíblia que a gente usa, seja a Bíblia católica ou a Bíblia protestante, a numeração dos salmos difere um pouco, mas na essência é tudo a mesma coisa, meus irmãos. Então nós vamos ao salmo número 1, os dois caminhos, que diz o seguinte: feliz o homem que não vai ao conselho dos ímpios, que não para no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos zombadores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei de Yahvé, e medita sua lei dia e noite. Ele é como árvore plantada junto do riacho, dá seu fruto no tempo devido, e suas folhas nunca murcham. Tudo o que ele faz é bem-sucedido. Não são assim os ímpios, pelo contrário, são como a palha que o vento dispersa. Por isso os ímpios
não ficarão de pé no dia do julgamento, e nem os pecadores no conselho dos justos. Sim, Yahvé conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perece. Este salmo, meus irmãos, ele contém muitos aprendizados para os nossos corações. Se não vejamos, o homem é feliz quando ele não se assenta no conselho dos ímpios e quando não para no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos zombadores. Que felicidade é essa, meus irmãos? É a felicidade de participar da vida. O ímpio geralmente é aquele espírito endurecido, aquele espírito gozador, escarnecedor, para quem tudo é motivo de gozação. É um coração ainda muito empedernido, muito endurecido, que precisará de muitas reencarnações para poder se ajustar à lei de Deus. Mas o homem que medita na lei de Deus, o homem que se compenetra de suas responsabilidades do mundo e da importância da vida, ele sabe que o seu prazer está na lei de Deus. E se nós consultarmos o livro dos Espíritos, nós vamos perceber que toda a lei de Deus está na terceira parte do livro dos Espíritos, das leis morais da vida. Na questão 614 do livro dos Espíritos, nós encontramos o que se deve entender por lei natural. E os Espíritos respondem: a lei natural é a lei da vida, única necessária para a felicidade do homem. O homem, quando se comporta de acordo com a lei natural, é uma criatura feliz, mas se torna infeliz quando dela se afasta. E a lei de Deus, meus irmãos, ela contém todo um código de amor, de justiça, de caridade, que, se for seguido por nós, com muito esforço, trará para nós uma felicidade muito grande. E aqui no Salmo 1, nós aprendemos também que o homem que se guia pelas leis de Deus, encontra nas leis de Deus muito prazer. O prazer do homem reto, o prazer do homem que se esforça, que quer melhorar, está na lei de Deus, ou lei de Yahvé, que é o nome que nós vamos encontrar com muita frequência na Bíblia. Yahvé significa aquele que foi, aquele que é e aquele que sempre será. Portanto, quando se fala de Yahvé, está se falando de Deus. E o homem que tem prazer na lei de Deus e que medita nela dia e noite, ou seja, que se compenetra da lei de Deus, é uma criatura feliz. O salmista compara o homem que estuda a lei de Deus como uma árvore plantada junto de um riacho e que dá frutos no tempo oportuno, e as suas folhas nunca murcham. Porque esse homem, apesar de todos os seus defeitos, está sempre pronto para a vida, sempre pronto para aprender coisas novas, sempre pronto para amar. Portanto, ele não perece, ele não murcha, mas muito pelo contrário, ele vive sempre. Tudo que ele faz é bem sucedido. Mas os ímpios, ou seja, os indiferentes, os endurecidos, aqueles que desprezam as oportunidades que Deus lhe deu, não se comportam desta forma. Não ficarão em pé no dia do julgamento, ou seja, no dia da desencarnação. Se depararão com grandes dificuldades e nem se assentarão no conselho dos justos, ou seja, não terão a possibilidade de levar uma vida voltada para o bem, voltada para o amor, a não ser que reencarnem repetidas vezes para tomarem consciência de que o caminho dos justos é o caminho da vida e o caminho dos ímpios perece. Esta é
a nossa reflexão desse maravilhoso salmo de hoje, que nós oferecemos a este lindo grupo espírita de amor e caridade, ajudando a caminhada. Vamos então, meus irmãos, agradecendo por esse momento de estudo e vamos concluindo a nossa reflexão de hoje com aquela prece que nós vamos dirigir à Mãe das Mães, a mulher mais importante de todas as mulheres e que também é a nossa mãe. É a corredentora da humanidade, é a partícipe de todo este processo de redenção humana. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre. Nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de misericórdia, roga por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa volta para o verdadeiro lar. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus, e um grande abraço agradecido por esta oportunidade que nos foi dada de refletir e aprender com todos vocês, amigos queridos do meu coração.